Olá, querido irmão. Dando sequência ao nosso estudo, nós vamos continuar apresentando as últimas 4 razões poderosas para se crer no arrebatamento antes da grande tribulação. Bom, o Senhor Jesus nos admoesta sobre o dia que virá desapercebido pelo mundo, mas esse dia será percebido pelos que estão o aguardando. Quando você olha com cuidado no Evangelho de Lucas, no capítulo 21, do 34 ao 36, nós lemos o seguinte: E olhai por vós, para que não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e de cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais ávidos, por digno de evitar todas estas coisas que hão de acontecer, e de estar em pé diante do Filho do Homem. Então, a grande esperança da igreja é de ser livrada deste mal, desta tormenta. E por essa razão, o Senhor nos orienta a mantermos a vigilância, a mantermos o cuidado com a vida, não se entregando às paixões da carne. Por quê? Porque quando ele vier, aqueles que estiverem mergulhados em todas essas mazelas que o texto acabou de nos apresentar, ficarão para trás. É por isso que ele diz: vigiai, pois em todo tempo, orando, para que sejais ávidos, dignos de evitar todas estas coisas. Não evitar que o evento aconteça, mas evitar que passemos pelo evento. E a única maneira de sermos poupados deste grande e terrível evento é estarmos vigilantes e longe dos prazeres da carne, ou seja, é tendo uma vida entregue de devoção ao Senhor. A sexta razão porque devemos crer no arrebatamento pré-tribulacionista é que quando nós olhamos com cuidado para o que Isaías escreve no capítulo 57, versículo 1, parte C, Isaías diz assim: o justo é levado antes do mal. E aí nos versículos 3 e 5 vai dizer assim: mas chegai-vos aqui, vós, os filhos da agoureira, descendência adulterina e de prostituição, de quem fazei o vosso passatempo, contra quem escancarais a boca e deitais para fora a língua. Porventura não sois filhos da transgressão, descendência da maldade, que vos inflamais com os deuses debaixo de toda a árvore verde, e sacrificais os filhos dos ribeiros nas fendas dos penhascos. Então perceba a admoestação que o Senhor apregoa para aqueles que se entregam às delícias deste mundo. Haverá um juízo, meu amado amigo, meu amado irmão, um juízo reservado para os filhos da desobediência. Porém, o versículo 1 já havia anteriormente dito: o justo é levado antes do mal. Não faz nenhum sentido o justo padecer com um injusto. É a palavra quem diz: e naquele dia vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Deus é justo. Deus é um Deus de princípios. E certamente jamais castigaria os justos com os injustos, o ímpio com aqueles que viveram uma vida de devoção ao Senhor. Então, há uma sentença, há um juízo reservado para aqueles que não observaram as orientações do Senhor. A Escritura Sagrada, e aqui eu estou na sétima razão, a Escritura Sagrada afirma enfaticamente que o anticristo, isso aqui é interessante, não poderá se revelar, se manifestar antes que o Espírito Santo seja retirado da terra. O que detém o anticristo em se manifestar é exatamente a permanência do Espírito Santo aqui na terra. Se você olhar no que Paulo escreve em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículos 6 a 8, vai dizer assim: e agora vós sabeis o que o detém,
para que a seu tempo seja manifestado. Está falando de Satanás, do anticristo. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Então a presença do Espírito Santo em nosso meio funciona como uma barreira que impede que o anticristo se manifeste. Então, no momento em que o Espírito Santo é tomado, e assim consequentemente a igreja do Senhor é tomada, Satanás terá liberdade durante um período de 7 anos para se manifestar. E como diz uma linguagem popular, vai pintar e bordar em toda a esfera terrestre, destruindo e dizimando muitas vidas, perseguindo muitas vidas. De modo que, enquanto o Espírito Santo estiver conosco, na terra, o anticristo não poderá se manifestar. Então, não há razão para crer que a igreja, com o Espírito Santo, atravessará essa grande tribulação onde o anticristo estará atuando na terra. Não faz nenhum sentido. Por último, meus amados irmãos, a última razão, a 8ª razão, é de que a promessa do Senhor é clara. Ele vai arrebatar e encontrar os seus santos amados nos ares. É o que Paulo explica para nós em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 ao 18, quando a palavra diz: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Como vemos aqui, meu amado, o Senhor não vai nos mandar um anjo, Gabriel ou Miguel, não. Ele mesmo vai vir para nos recepcionar nos ares e assim nos conduzir à mansão celestial. Para concluir, os que amam e servem ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida serão arrebatados. Isso é fato. Antes que esse terror dos terrores seja deslanchado sobre todo o mundo pecaminoso. O arrebatamento vai acontecer antes da grande tribulação. E neste evento, os cristãos que amam a vinda do Senhor estarão confiantes, serão poupados. Portanto, meu amado irmão e amigo, alegremos-nos na salvação que Cristo nos deu e vamos continuar trabalhando para que mais vidas sejam alcançadas e também possam ser poupadas deste terrível mal que está por vir. Que o bondoso Deus continue conosco, nos ajudando, nos dando força para atravessarmos esse momento difícil. Estamos passando por um momento terrível, mas algo mais tenebroso há de se manifestar quando a eleita do Senhor for tomada desta terra. Que Deus abençoe a tua vida. Fique em paz e fique na paz de nosso Senhor Jesus.